É isso aí, pessoal. Vamos para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo aqui para vocês as últimas informações bombásticas que acabam de acontecer. Já peço a vocês que se inscrevam no canal, que deixem seu like, é muito importante para a gente. Tem muitas pessoas que assistem ao conteúdo, que assistem aos vídeos, mas não deixam o like. Isso nos ajuda muito. Ajuda na distribuição da notícia. Clique no botão de hypar para o conteúdo também, para que ele viralize aqui dentro da plataforma. Vamos juntos viralizar este conteúdo, esta notícia, para que ela seja entregue para todos. Agora, sem mais enrolação, vamos para as últimas informações e notícias. Chegou a Evian Le Bain, na França, para participar da cúpula do G7, que acontece amanhã. Ele está entre os diversos líderes que não integram o grupo, mas foram convidados pela França, país anfitrião, para participar das discussões. A reunião vai até o dia 17 de junho e contará com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Não há reunião oficial marcada entre Lula e Trump, embora o governo americano não descarte um possível contato, de modo informal, entre os dois presidentes. Os líderes do G7, formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, discutirão as guerras do Oriente Médio e na Ucrânia, os desequilíbrios econômicos globais e o fornecimento de minerais críticos fora da China, atualmente principal fornecedora desses recursos. A primeira-dama, Janja da Silva, também viajou para a França a fim de participar do evento. Ela terá compromissos com os cônjuges de outros chefes de Estado presentes na cúpula. Lula e Janja ficarão hospedados no Hotel Royal, um resort 5 estrelas que também receberá outros líderes internacionais. E ao chegar ao G7, Lula encontrou com o presidente da França, Emmanuel Macron. Nas redes sociais, o petista afirmou que o Brasil participa do encontro representando os interesses do Sul global e defendendo temas como a paz, o multilateralismo e o desenvolvimento sustentável. Carlo Cauti, começamos com você. Aí temos imagens do presidente Lula se encontrando com Emmanuel Macron, né, o anfitrião. Aí conta pra gente, Evian Le Bain, cidade famosa pela água mineral na França, mas também por um famoso acordo que foi firmado algum tempo atrás, Carlo Cauti, hoje, e vai receber até o dia 17 de junho, então, a cúpula do G7 e outros países convidados, como o caso do Brasil. Pois é, Paula. Bom, primeiramente, se Lula quer falar de paz, quer falar de segurança internacional, vamos ver se ele vai encontrar o Zelensky, que também está lá no G7, tive as imagens, e que Lula se recusou a encontrar e muitas vezes, né, no começo, especialmente do seu mandato. Quem sabe ele fale um pouco mais da guerra na Ucrânia, onde o governo Lula, de forma criminosa, continua justificando a atuação da Rússia na Ucrânia. Fecha parêntese para a geopolítica torta do governo do PT. Agora, Lula está indo lá no G7 para pedir, pelo amor de Deus, que Trump o receba e tentar resolver essa questão, né, das tarifas, que poderiam ser algo extremamente prejudicial para a economia brasileira em um ano eleitoral. Mas mais do que isso, uma humilhação para o Brasil, que mais uma vez demonstra não ter a capacidade diplomática mínima que se espera de uma potência como o Brasil, de conversar com alguém lá em Washington e evitar que o governo americano crie novas sanções, aplique novas sanções, novas tarifas contra o Brasil. O que a embaixadora brasileira em Washington está fazendo e fez nos últimos meses, se pela segunda vez em menos de 2 anos foi pega sem saber de onde vinha a pancada e por 2 vezes não conseguiu evitar que o Brasil sofresse o tarifaço, né, em 2025 e agora o tarifaço que foi o maior do mundo contra o Brasil, lembramos, em 2025, e a embaixadora estava de férias. Naquela época demorou quase 20 dias para voltar em Washington e quando chegou lá, tocou a campainha do Departamento de Estado e responderam too late, tarde demais. E agora a segunda vez, o pré-candidato Flávio Bolsonaro foi junto com Eduardo Bolsonaro lá em Washington e mais uma vez imposto alfandegário chegando e também ela não viu nada, não sabia o que estava acontecendo. Então, das duas, uma, ou temos uma embaixadora inadequada, que não sabe o que está fazendo lá em Washington, provavelmente perdendo muito mais tempo em coquetéis, né, em vida mundana do que, né, trabalhando em defesa dos interesses do Brasil, ou o próprio Itamaraty é incapaz de gerenciar uma situação tão complexa e tão delicada com a maior economia do mundo, com os Estados Unidos. Agora, o que o Lula vai conseguir obter de Trump? Provavelmente zero. Sequer que ele consiga se encontrar com o presidente dos Estados Unidos lá na França. Pois é, não tem nenhum encontro formal, Ana. A expectativa é talvez uma trombada, um contato físico, um cumprimento de mão, alguma coisa ali mais
formal, né, normal para esse tipo de evento, mas o governo diz que não espera que Lula toque nesse tema sensível, que é a questão do tarifaço, até porque não tem clima no G7 para Lula trazer esse assunto à baila, ainda mais com a presença do presidente Trump, Ana. Mas o estrago já está feito, né? Lula, provavelmente Donald Trump já sabe dos últimos discursos do Lula, quem é esse tal, é Marco Rubio, né? Quem é esse tal de Marco Rubio? Marco Rubio que não gosta da América Latina. Então, acho que eles vão tentar, mais uma vez, aquele esbarrão que houve na ONU, só que ali o Lula vinha de um cenário que não tinha nada a perder, qualquer esbarrão com o presidente americano Donald Trump seria uma coisa positiva, porque poderia dar muito certo e acabou dando certo, abriu portas para que o governo Lula pudesse sentar com a administração Donald Trump. O problema é que agora o governo Lula já traz uma bagagem nada positiva, nem reunião, mas um possível esbarrão. Acho que dificilmente, mesmo se o esbarrão acontecer, duvido que que Donald Trump falaria houve química. Eu acho que a química, o Lula teve a chance dele, foram vários encontros e também, Paula, o Lula e o Trump vêm de um encontro muito recente de 3 horas. Se alguma coisa for proposta para o Donald Trump, olha, o presidente brasileiro quer conversar com o senhor. Provavelmente nós vamos ouvir, né, o Trump dizendo, mas eu acabei de falar 3 horas com ele, o que mais nós temos para falar com ele? O Caute, rapidamente ali na imagem do presidente Lula indo cumprimentar Emmanuel Macron, a gente acompanha ali o chanceler Mauro Vieira e lá atrás, André Rodrigues, diretor da Polícia Federal, também acompanhou o presidente nesse evento. Pois é, passar de tomar whisky com Vorcaro em Londres para Evian, na França, né? É uma passagem rápida e mantendo o cargo de chefe da PF. Só uma coisa, Paulo, completando aquilo que a Ana estava falando. Dessa vez, Lula vai tentar encontrar o Trump com o Supremo Tribunal Federal, que acaba de decidir, está decidindo agora, ampliar a responsabilidade das Big Techs. Basicamente, o prelúdio à censura em ano eleitoral, obrigando as Big Techs, terceirizando a censura, né, para as Big Techs, ou seja, responsabilizando Facebook, Instagram, WhatsApp pelas postagens feitas por seus usuários. Como é que você acha que o Trump vai receber o Lula, sabendo que as principais empresas americanas podem ser castradas no Brasil por um Supremo Tribunal Federal que atua como terceira câmara, né, como ajuda do governo Lula? É isso que, é a química dessa reunião, mas a única química possível com a estecrinina, no caso, que poderia aparecer numa eventual reunião entre Lula e Trump, né? Deixa eu mudar de assunto, daqui a pouco a gente fala mais sobre essa viagem do presidente Lula à França, da gastança e do casal Lula e Janja, para trazer uma informação que acaba de chegar. A Procuradoria-Geral da República rejeitou também o acordo, a proposta de colaboração premiada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Então, na mesma linha da Polícia Federal, a PGR entendeu que o ex-banqueiro não apresentou nada de novo em relação à colaboração premiada. Augusto, na semana passada nós tínhamos a rejeição formal da Polícia Federal, mas a PGR ainda estava tentando ali ver se aceitava acomodar as propostas ali apresentadas pela defesa do ex-banqueiro. Mas hoje, então, formalmente comunicou ao Supremo Tribunal Federal, ao relator ministro André Mendonça, que não aceitou essa segunda proposta do ex-banqueiro. Olha, eu espero sempre, quando o Paulo Gonet toma alguma decisão, eu espero alguma declaração do Gilmar Mendes, que é o dono dele, para saber exatamente o que ele quis fazer. Mas só posso entender isso aí, vindo de onde vem, da seguinte maneira. O Itpau Vídeo em Acer é um aprimorador. A segunda proposta está falando muito do lado que ele quer que fique intocado, né? Ou deixou de falar sobre pessoas que ele gostaria de acusar. Porque eu não sei o que tem a dizer um Procurador-Geral da República como o que temos, como esse Gonet, que nada do que ele faz é independente. Então, estou tentando entender qual é a jogada do Gilmar. É muito simples resolver o problema da delação. O que ele tem a dizer? Tudo. Tudo. Simples assim, como ensinou a Lava Jato. Se não contar tudo, não tem delação premiada.
Como é que você vai dar meia delação? É o que fizeram com os irmãos Batista. Só atacaram, foram para o lado do Temer, da direita, e pouparam o Lula. E ganharam o direito, direito a uma meia delação, que depois foi delação nenhuma, porque devolveram o dinheiro, Toffoli devolve o dinheiro. Então é o seguinte, companheiro, conta ou fica na cadeia, ponto. É isso. Ou vão fazer um acordo, isso que ele falou sobre o Lula tá bom, isso que ele falou sobre o Toffoli já tá bom. Se eles sabem, basta se apoiar nas provas já obtidas e condenar um malandro ou a quadrilha, né? E olha, Cáutio, com essa informação nova que nos chega aí da recusa da PGR, a situação para o Daniel Vorcaro pode piorar. Porque a gente lembra que na semana passada a Polícia Federal tinha pedido a transferência de Daniel Vorcaro da Superintendência da Polícia Federal para a penitenciária da Papuda, mas estava pendente aí a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Agora que a PGR também recusou essa segunda proposta, Cáutio, nada impede que o ministro André Mendonça, que é o relator do caso, fale o seguinte: agora não dá mais para você ficar na Superintendência da Polícia Federal, até porque atrapalha a dinâmica ali da superintendência, dos agentes da Polícia Federal, e ele vai ser enviado novamente para a Penitenciária Federal da Papuda, onde lá é muito mais rígido, muito mais rigoroso. Posso só repetir o negócio? Se é para ter, se ele tem coisas essenciais a dizer, põe na solitária, faz qualquer coisa assim, porque eles estão discutindo o regime carcerário de um cara que perguntou ao seu empregado fantasiado de ministro do Supremo se dava para bloquear. Pronto, é difícil saber o que ele queria, o que precisava bloquear, a ordem de prisão. Tem um contrato. Esse contrato de 129 milhões não basta. Para com isso, esse negócio de delação aí já deu. Diga, Cáutio. Não, primeiramente, até o monumento à inutilidade, como o Paulo Gonet, quando vê uma delação premiada, uma proposta de delação como essa do Vorcaro, que é basicamente o hino à indecência, porque quando você escreve uma delação premiada que você dava dinheiro, milhões de reais para políticos sem exigir contrapartida, você dava 300 mil reais de mesada para um senador sem pedir nada em troca, ou 120 milhões de reais para um ministro do Supremo só na amizade, é claro que até uma ameba, isso aí não é possível escrever, isso é a falta de decoro, é um insulto a qualquer intelecto mínimo. Então é óbvio que o desfecho normal é rejeitar. Então até o Paulo Gonet, que provavelmente seria tentado em aceitar algo assim, viu que isso era indefensável aos olhos da opinião pública e não pôde aceitar a falta de pudor como essa do Vorcaro, que corrompeu toda a República, iniciando pelo Supremo Tribunal Federal, e agora disse não, foi na amizade. Assinar uma delação premiada como essa, no mínimo, provocaria a revolta de quem tem 2 neurônios funcionando no Brasil todo, né? Em alguns casos cabe a pergunta, né? Namoro ou amizade? Pois é. No caso do Ciro Nogueira, por exemplo, tem que perguntar, porque aquelas fotos são fofas demais, aquelas na neve. Além da mesada mensal, tem férias também, né? Tem férias. Jatinho, né? Você saber se está incluído. Degustação de vinhos. Isso, exatamente. E queremos saber se ele colocou na delação as festinhas de Trancoso. Porque lá também o que foi feito, eventualmente, quem foi chantageado pelas imagens comprometedoras de vídeos íntimos com mulheres trazidas do leste da Europa lá, isso aqui estava ou não na delação? Porque se não tiver também, então o Vorcaro não contou nada. Então tem que voltar para a cela comum, porque está negociando, dou alguma coisa em troca para um benefício carcerário, não tem nada em troca, volta para a cana dura. Passar de Trancoso para a Papuda, boa sorte, Daniel Vorcaro. Vou fazer o seguinte, tenho mais algumas informações envolvendo o escândalo do Banco Master, mas agora são... É isso aí, pessoal. E bora para mais uma notícia. Trump anuncia acordo com o Irã, autoriza a reabertura do Estreito de Hormuz e encerra bloqueio naval dos Estados Unidos. O presidente americano publicou o anúncio no Trump Social. Cerimônia de assinatura está marcada para 19 de junho, na Suíça.
Donald Trump informou neste domingo que o acordo com o Irã está completo e que o entendimento houve a abertura da passagem no Estreito de Hormuz e a retirada imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos na região. O anúncio foi feito pelo próprio presidente via Truth Social, encerrando meses de negociações diplomáticas. O acordo com a República Islâmica do Irã está concluído. Parabéns a todos por meio desta, autorizo plenamente a reabertura sem restrições do Estreito de Hormuz e, ao mesmo tempo, determino a retirada imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos. Navios do mundo, liguem seus motores. O acordo foi externado inicialmente pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que confirmou cessação imediata e definitiva das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano. A cerimônia oficial de assinatura está marcada para o dia 19 de junho, na Suíça. Entre os pontos de acordo estão a reabertura do Estreito de Hormuz, um novo cessar-fogo por 60 dias para discussões sobre a segunda fase do entendimento, o fim da guerra no Líbano com o recuo de tropas de Israel e o desbloqueio de ativos iranianos congelados no exterior. Os detalhes do documento não foram divulgados imediatamente e Teherã ainda não havia comentado o anúncio. Trump afirmou que o estreito será reaberto após a assinatura para fins de remoção de minas e que o petróleo voltará a fluir novamente para ambos os lados da região e para o mundo. O Estreito de Hormuz responde por aproximadamente 20% do escoamento mundial de petróleo. O bloqueio naval havia interrompido o fluxo de cargueiros, com impacto direto nos preços dos combustíveis no mercados internacionais. Trump enquadrou o acordo como histórico e afirmou que muitos presidentes tentaram fazer a paz com o Irã e todos fracassaram antes dele. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.